Olá, meus amigos, meus irmãos. Os testemunhos de vida, das experiências profissionais e da atuação de Deus nas nossas vidas, é sempre bom nós testemunharmos para as pessoas saberem que nós não discursamos apenas de coisas que nós presumimos e de coisas que nós lemos, mas de coisas que nós já vivenciamos. Eu trabalho no Ministério da Saúde e na época eu estava trabalhando como clínico geral no antigo PAN São Francisco Xavier, que hoje é conhecido aqui no Rio de Janeiro como Policlínica Piquet Carneiro. E eu começava às 5 horas da manhã como clínico geral e atendia na sala 6 até 1 hora da tarde. E depois quem chegava era minha querida colega, que eu tenho muita saudade dela, uma jovem muito inteligente, muito dedicada, chamada doutora Rosemary Queiroz Ramos. E essa médica, ela começou a ver em 1990, por aí, os primeiros pacientes soropositivos que estavam chegando ao PAN São Francisco Xavier, a Policlínica Piquet Carneiro. E ela não sabia quase nada, e eu não sabia coisa alguma. Os pacientes ficavam apenas com ela, porque ela estava começando a ver os primeiros pacientes. E ela já tinha cerca de 6 a 8 pacientes, e levava aquilo com muita dificuldade devido à falta de medicação e à falta de recurso e à falta de um conhecimento médico ainda em território nacional. Aconteceu depois que a doutora Rosemary, minha colega, veio adoecer de câncer de estômago. E ela foi ficando enfraquecida, mas ela continuou a ver os pacientes. E certa feita nós estávamos numa aula sobre tratamento de pacientes HIV positivos, dados pela Secretaria Estadual de Saúde. A aula, se não me engano, era a doutora Márcia Rachid, que estava dando aula. E a Rosemary estava do meu lado e encostou o seu rosto no meu ombro. Eu ali pensei que ela fosse desfalecer. Eu pensei, me perdoem, eu pensei que a minha coleguinha fosse falecer ali em plena aula. Mas nós conversamos, ela melhorou. Depois, em outro dia, ela já estava de licença médica e nós conversamos sobre os pacientes. E eu disse: você fica tranquila que eu vou fazer o que for possível por esses pacientes. Então, a minha coleguinha veio a falecer. E aqueles pacientes ficaram praticamente órfãos de uma pessoa que era ao mesmo tempo amiga, médica e praticamente mãe desses pacientes, inteiramente dependentes da nossa misericórdia. E nós começamos ali então a ver os primeiros pacientes soropositivos, quase todos já tinham AIDS, e com muita dificuldade fizemos cursos no Fundão, na Ilha do Fundão, no Hospital de Clínicas, muitos cursos com a doutora Loreta Bulamarque, com o Celso Ramos, com a Márcia Rachid, com o Mauro Schetter, e nós fomos apanhando o conhecimento necessário e com muita dificuldade nós íamos recebendo os medicamentos e começando a medicar os primeiros pacientes. Aí era preciso abrir um programa, porque era preciso oficializar o recebimento desses pacientes e desses medicamentos. Aí, com a ajuda do diretor na época, nós fomos à Secretaria Municipal de Saúde e desde 91 nós coordenamos um programa
de atendimento a pacientes soropositivos. E eu tive a colaboração da minha colega, doutora Margarete. Doutora Margarete Amaral, muito amiga minha e grande colaboradora. E durante 20 anos nós ficamos ali nesse programa diário. Vimos muito sucesso e também muito insucesso. A partir de 95, 96, as coisas melhoraram muito devido à Conferência de Vancouver, aos exames de carga viral, aos novos medicamentos que estavam sendo lançados. Então eu fiquei 20 anos ali e vi muita falência humana e tivemos muitos sucessos, graças a Deus, muitos sucessos. Um dos sucessos que nós tivemos ali, um dos vários sucessos que nós tivemos, foi de pessoas que se converteram, porque oportunamente eu abordava a parte religiosa desses pacientes, porque é um apoio muito importante que esses pacientes têm. Certa feita eu recebi na minha sala um grupo de pacientes, eram 6 ou 7 pacientes que tinham vindo do hospital Pedro Ernesto. E eles eram todos capoeiristas, e 2 deles eram mestres de capoeira. E nós tínhamos na época a nossa enfermeira querida Lígia Cristina, meu braço direito. E ela ficou conversando com esses rapazes que vieram do Hospital Pedro Ernesto, porém um deles já se cuidava no Hospital Pedro Ernesto e o outro estava doente, emagrecido e com febre. Aí então ele veio consultar-se comigo. E eu recebi esse paciente, eu não posso identificar, e esse paciente, que era mestre também de capoeira, entrou na minha sala com aquela roupa de capoeira, que eu acho que se chama kimono, eu não sei se tem outro nome, e ele disse: doutor, eu sou soro positivo e parece que eu estou ficando doente mesmo agora. Estou perdendo peso, etc. Aí vamos começar então a medicação e vamos pedir os exames. E tudo isso foi feito e o paciente foi melhorando, graças a Deus, muito bem. Melhorou rápido. E nós continuamos a falar sobre a parte religiosa, e ele disse que pertencia ao candomblé. Muito bem. Depois de algum tempo, eu havia dito: eu espero te ver um dia cristão ou numa igreja cristã. Ele aceitou muito bem. Passado o tempo, ele foi melhorando, e um dia ele começou a frequentar uma igreja da Assembleia de Deus. E numa das consultas ele me disse: doutor, eu já não aguento mais essa música, desse berimbau, esse som me traz perturbação, eu não consigo mais ouvir isso, está me fazendo mal. Eu disse a ele: certamente é o Espírito Santo de Deus que já está incomodando você, para você mudar de condição religiosa, de condição espiritual. Ele concordou comigo. Numa outra feita, ele já veio de terno e camisa social e gravata, carregando uma Bíblia. E sempre nas consultas ele me falava de um texto bíblico ou tirava suas dúvidas. E foi assim bem, e estudando, aceitou, foi batizado. Certa feita eu abro a porta e esse paciente entra. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu vim buscar hoje aqui a minha transferência. Há um sistema de transferência de paciente de um estado para outro, de uma prefeitura para outro, que é via Ciclone, um sistema de transferência.
e esse paciente de terno, com a Bíblia embaixo do braço, terno e também gravata, disse: eu venho pedir a minha transferência. Eu vou para um certo estado do Nordeste brasileiro como missionário da Assembleia de Deus. Como missionário da Assembleia de Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu dei a ele os conselhos, dei uma dose extra da medicação, que eu também controlava a parte do estoque nessa época ainda, e esse paciente partiu para o seu estado, por uma cidade X, que eu não posso identificar, e lá, até 2010, eu tive notícias dele que ele estava pregando como missionário em um estado do Nordeste brasileiro, levando a palavra de Deus. Vocês vejam aí um homem doente, caído, já com AIDS, envolvido com o candomblé, sem nenhuma depreciação, mas envolvido com um culto afro, completamente diverso das práticas protestantes e evangélicas, vocês sabem. Mas esse homem saiu do candomblé, saiu da capoeira, converteu-se, melhorou da sua condição de soro positivo, pegou o corpo, musculatura, e veio a ser um missionário da Assembleia de Deus. Hoje, em algum lugar do Nordeste brasileiro, existe um homem que está pregando o Evangelho em nome de Jesus, e esse homem estava perto da morte. É esse o poder de Deus em nossas vidas. O poder de resgatar o homem, de tirá-lo de uma situação difícil, que seria, a princípio, para muitos, uma condenação à morte. E foi numa época ainda um tanto difícil. Mas esse homem nasceu de novo. Ele regenerou-se. Isso é nascer de novo. É essa a transformação que Jesus causa em um homem. Nenhum espírito causa, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nenhum mestre, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum doutor, nenhum médium, ninguém consegue fazer isso na vida de um homem. Somente Jesus consegue fazer isso na vida de um homem. Então, um ex-capoeirista envolvido com o candomblé, hoje é um missionário das Assembleias de Deus em uma importante cidade do Nordeste brasileiro. E ele hoje é nascido de novo, é nascido do alto, nascido de Deus. Esse é um dos testemunhos. Eu não tenho autorização dele para citar o nome dele. Me lembro muito bem do nome dele, ele era muito afável, nós éramos muito amigos. Eu perdi um paciente, mas Deus ganhou um missionário. Deus ganhou um trabalhador da seara. Um homem que saiu de um consultório onde estava já perto a sua falência física e também espiritual, e foi salvo, foi resgatado, foi nascido do alto, nascido de Deus. É isso que Jesus faz. E muita gente não quer aceitar, finge que não conhece, finge que não entende. Isso chama-se regeneração. O nascer do alto, o nascer de Deus, nascer da água e do Espírito é isso que aconteceu com esse moço, que estava praticamente condenado à morte, segundo os conceitos da época. Mas
Eu sei que hoje ele está bem e ele está fazendo um trabalho belíssimo, testemunhando do poder transformador que Deus tem na vida de um homem. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo de Jesus, por tudo aquilo que faz em nossas vidas. E muitos outros também se converteram, outros mantiveram as suas crenças. Inclusive, nós deixamos ali quase 350 pacientes, todos bem. Havia muitos espiritualistas, muitos de práticas afro, e deixamos muitos cristãos, alguns foram convertidos ali, porque a nossa enfermeira também era cristã, e nós tivemos a oportunidade então de falar de Jesus, e várias pessoas se converteram. Muitas pessoas foram encontrar esperança e vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é nascer do alto, isso é nascer de Deus, isso é nascer de novo da água e do Espírito. Que esse testemunho sirva como esperança para muita gente. Muita gente que pensa que está sem esperança nenhuma, mas Jesus é capaz de resgatar qualquer homem em qualquer condição. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.